Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um quadro do episódio Você Pergunta E a gente responde. Tô feliz que você tá aqui. Esse é um quadro novo. Deixa eu perguntar, você tá gostando? Tá fazendo sentido para você? Então se inscreva aqui no nosso canal, deixa um like, comenta e compartilha com todo mundo. E a pergunta de hoje é: como nós podemos desenvolver a nossa santidade? como exercer, desenvolver a nossa santidade em um mundo caótico, onde um mundo tudo está relativizado. Relativizado se Nada tornou mais. aceitável, tornou-se normal, né? É o novo normal. O novo normal. O pecado Misericórdia, Jesus. se tornou o novo normal. Sim. Muita coisa que no passado pra gente era absurdo, hoje é visto como Sim. muita normalidade. E a nova geração está crescendo nesse mundo onde tudo pode. Exatamente. A gente, pelo menos, nasceu numa época em que muitas coisas não podiam. E a gente tomava cuidado, porque eu sei que aquilo eu não posso. Por mais que eu quisesse fazer, eu sei que não Sim. pode. E agora, nesse mundo em que tudo pode, como que a pessoa vai se abster se tudo pode, se tudo é normal? Exatamente. Eu me lembro muito de Davi, porque dentro da cultura em que ele estava inserido, tinha muitas coisas que eram normais, mas que a Bíblia dizia que ele não podia fazer. Exatamente. E muita gente pensa que Davi caiu quando ele deita com Betseba. Mas ele cai muito tempo antes. Quando ele foi abrindo concessões. Quando ele vai abrindo concessões, quando ele vai, de alguma forma, abraçando a cultura, né? Então, um rei de Israel não poderia ter muito ouro, nem muitos cavalos, nem muitas mulheres, Sim. mas naquele tempo era bom que um rei tivesse tudo isso, que demonstrava poder e autoridade. Sim. Então, Davi, quando abre mão dos valores e princípios de Deus para abraçar os valores e culturas, os valores e princípios da cultura, é ali que ele começa a se perder. E isso está acontecendo hoje, Keila. Tudo é normal, tudo é aceitável. Como, então, a gente pode desenvolver e exercer a santidade? Há muitos teólogos e pensadores que trabalham a santidade como alguém que foi separado. Como é que você pode explicar isso pra gente assim de uma forma lúdica? Ou como é que você pode explicar isso de uma forma simples para que as pessoas possam entender? Teve uma vez que nós estávamos lá na igreja da cidade e a Leila Paz trouxe um exemplo muito interessante sobre a cristaleira, né? Que eu acho que é muito fácil pra gente, porque a gente às vezes tem essas referências, ou a gente já fez isso em algum momento também, né? Então ela tava falando que a avó dela tinha uma cristaleira na casa dela. O que é uma cristaleira, né? Cristaleira. A nova geração talvez nem saiba. Será? Não é possível. Eu acredito que Cristaleira, gente, é um armário, né? Se você sabe, comenta aí. Um armário, normalmente, ele é de vidro, de madeira, e tem as portas de vidro. E lá dentro a gente guarda as taças, os pratos, as jarras, normalmente de vidro ou até mesmo de cristais, que eram usados para momentos especiais e com pessoas especiais. Então era aquele móvel assim, que os netos, na hora de correr, eles tinham que parar, que tinha que ficar a metros de distância, justamente para não correr nenhum risco de tombar, de quebrar nada lá dentro. E aí ela fala exatamente isso, né? Que a avó dela tinha essa cristaleira lá, que eram coisas que ninguém poderia tocar, assim, que estava totalmente separado para aquele momento específico ou para as pessoas ou ocasiões específicas. Tá, então a cristaleira era algo em que você guardava coisas que teriam um fim específico. Exatamente. E esse fim específico era um fim especial. E aí, como é que se aplica isso à santidade? Hoje nós somos, né, os cristais ali na cristaleira do Senhor, né? Nós fomos criados com um único propósito de adorar a Deus, de revelar a Deus e de trazer, né, a reconciliação às pessoas. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa ser separado, a gente precisa ser ali protegido e manter a nossa integridade para que Cristo seja completamente revelado no momento certo e no momento Então você que está ele dizendo que Deus nos separou para um fim Exatamente. especial. Exatamente. Então, com esse exemplo, com base nisso, você foi brilhante aqui em trazer esse exemplo, com base nisso eu posso pensar que santidade não tem tanto a ver com aquilo que eu deixo de fazer ou faço, mas tem mais a ver com a consciência de quem eu sou. Exatamente. Quando eu
paro para pensar mais no que eu devo ou não fazer e me esqueço de quem eu sou, corre o risco de eu fazer alguma coisa no automático ou sem a consciência devida, né, daquilo que eu estou fazendo. Mas quando eu levo em consideração, em primeiro lugar, quem eu sou, isso me ajuda a modelar o que eu faço. Exato. Quando eu levo em consideração quem eu sou ou o que eu nasci para fazer, eu seleciono melhor naquilo que eu vou me envolver. E essa consciência de que nós somos os cristais da cristaleira do papai, da cristaleira do nosso Deus, do nosso Pai, e que Ele nos fez e Ele nos separou, nos reservou para um determinado fim, um fim especial, isso faz com que eu entenda não só minha identidade, mas o meu valor. Exatamente. E uma vez que eu entendo a minha identidade e o meu valor, eu entendo também que eu fui separado e guardado não para que eu pudesse sofrer, separado e guardado para que eu não fosse contaminado, separado e guardado para que eu não fosse contaminado e não pudesse ser usado. Porque um copo, uma vez que ele está sujo, ele não pode mais ser usado. Ele precisa ser lavado. E não tem nada pior, né? Pensa, você... Não sei se vocês já vivenciaram isso, gente, mas você recebeu um copo, você tá no restaurante, você recebeu um copo, tem uma marca de batom... Ou tá com mau cheiro. Ou tá... Nossa! Aquele cheiro de ovo. Pelo amor de Deus, você vai falar isso aqui, não quero esse copo, né? Por mais que a bebida que esteja ali dentro seja valiosa, você fala assim, você meu amigo, descarta. não tem condição Exatamente. de beber isso. E é isso que acontece quando a gente não consegue desenvolver a nossa santidade. É como se Deus fosse pegar você para usar e você tá com odor, né? Você tá ali com o pecado exalando. A mensagem que a gente carrega é boa, a intenção é boa, mas como é que o recipiente tá contaminado. Exatamente. Então se a pessoa vem aqui e me entrega, sei lá, o meu suco favorito, e eu vou beber, e eu sinto mau cheiro, eu pego, olho pro copo, ele tá sujo, por mais que seja o meu suco favorito, eu vou falar assim, meu amigo, não tem condição de beber isso daqui. Então é isso que o mundo tá dizendo pros cristãos. Olha, a sua mensagem é boa, aquilo que você carrega é legal, mas a sua vida não é coerente com a mensagem. Não tem como aceitar, às vezes, a mensagem por causa do recipiente. Então, como é que a gente resolve isso? Lembrando de quem Deus é e de quem nós somos, a nossa identidade. Nós não somos órfãos, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, Ele nos lavou, Ele nos santificou. E uma vez que Ele nos lavou e nos santificou, agora Ele nos reservou, Ele nos guardou, para que a gente pudesse ter um fim especial. E essa é a razão última da sua vida, um fim especial. É você servir a Deus em missões especiais. Esse é o fim último, glorificar a Deus com a vida que Ele nos deu, sabe? Mas para que isso seja uma realidade, você precisa ter a consciência de que você é o cristal da cristaleira do papai. E eu acho que hoje a gente precisa desenvolver, principalmente na nova geração, esse temor ao Senhor, né? Eu acho que o povo esqueceu que Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente, né? Então o povo esquece de que Deus está conosco o tempo inteiro, 24 horas, em qualquer lugar. E eu acho que o que falta pra gente hoje é ter essa consciência, gente, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que me fez, está comigo 24 horas. Foi engraçado que algum tempo atrás eu fiz um atendimento com uma pessoa e a pessoa falou assim, Keila, pra mim eu tenho dificuldade de entender que Deus está comigo no banheiro. Né? Na hora que ela tá ali fazendo as necessidades dela, como que eu consigo conceber que Deus tá ali? E eu falei assim, sim, Ele está, e Ele tá te vendo, não com um olhar carnal, não com um olhar humano, não vendo ali, mas Ele tá vendo no seu coração. E nesse momento, se é um momento que você tem paz, que você tá sozinho, você pode abrir, é como um pai e uma mãe que tá limpando o filho, gente. Recém-nascido. A visão do pai é diferente. Então, assim, Deus realmente, Ele é onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares. Nós precisamos ter esse temor, essa reverência e trazer aqui, resumindo a sua palavra, na questão da identidade de você é um cristal na cristaleira do seu pai e que existe um propósito para sua vida. Eu creio que se hoje você levar em consideração essas três coisas, Deus está com você em todos os lugares,
que você tem uma identidade de filho e filha amada, que você foi separado e reservado para fins especiais. Eu tenho certeza que se isso for entronizado no seu coração, você mesmo vai saber escolher muito bem os lugares que você vai estar, aquilo que você vai participar e aquilo que você vai fazer. Não apenas por uma lista do que pode ou não pode, mas pela consciência de quem você é, do que Deus fez, está fazendo e ainda fará. Não é isso? Isso aí. Muito obrigado, Keila. Obrigado você que está participando aqui com a gente. Deixa aí o seu comentário. Manda esse quadro aqui para todo mundo que você conhece, principalmente para a nova geração, para que eles entendam que eles são amados, que eles têm valor, que eles têm identidade, que eles não podem se envolver com qualquer coisa. Deixa aqui o seu comentário também. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até semana que vem.